Fiat Uno 2017, esse aqui é da versão Attractive 1.0, versão de entrada do Fiat Uno, que estreia um novo motor 1.0, além dessa grade que interliga os faróis e o novo para-choque também. Dá uma olhadinha dele por dentro. Por dentro eu digo do motor, né? Vamos lá, vamos abrir ele. Fechamento mão da porta, vocês perceberam? E aqui está o motor Firefly. Tudo bem, o nome é meio ridículo, então vamos chamar ele de GSE, que é o nome da família. 3 cilindros, 6 válvulas. Eu vou falar um pouco melhor dele lá dentro, mas dá pra ver aqui que já não tem tanquinho, porque eles retiraram o tanquinho. Agora ele tem bicos injetores aquecidos, como a grande maioria dos carros modernos. Se a grande novidade é o motor, vamos começar falando dele, né? É 1.0, 3 cilindros de 6 válvulas. São 2 válvulas por cilindro, enquanto todos os concorrentes têm 4, são 12 válvulas. Mas ele aposta nesse, a Fiat aposta nisso porque quando você tem um motor com 2 válvulas por cilindro, ele tende a ter mais torque em baixas rotações. Por quê? Como é apenas uma válvula de admissão, esse ar ele entra todo por uma válvula, claro, e ele entra mais rápido, porque a válvula também é maior e ele entra de uma vez só. O enchimento do cilindro é maior, é melhor, quer dizer, e aí, o movimento do ar entrando termina aumentando o torque do motor. É basicamente isso. Eu não vou entrar numa explicação profunda, estou tentando ser o mais didático possível. Nisso, mesmo ele tendo 77 cavalos com álcool, 72 com gasolina, 77 é o número máximo, por exemplo, do March, são 10,9 kg de torque com álcool e 10,4 liga a hora aqui, com gasolina. 10,9 é o maior número de torque de todos os 1.0 no Brasil. 10,4 é o número de torque do up com álcool, sendo que é o número dele com gasolina. Então, é bom. E por que o torque é importante? Porque em baixas e médias rotações, que é onde um dono de carro 1.0 que usa o carro no dia a dia trabalha, mantém o motor, né, até os 4.000 RPM, o torque termina sendo mais importante que a potência. No engarrafamento, por exemplo, aquelas rotações só para andar com o carro, você tá precisando você tem ali 30 cavalos. A potência máxima vem a 6.000. Então é o torque naquela rotação até 2.500 que surge o torque máximo que importa. Outra coisa também que mudou no Uno é que agora ele tem direção elétrica. Aqui, bom, tô parado com o pé no freio, claro, mas bom, peso bom, legal, mas tem o modo City, como tinha no Estilo, como tem no Bravo, que aí ó, ele alivia muito, o motor elétrico que está aqui atrás, ele se esforça mais para aliviar o peso da direção. Agora andou, vamos ver, nossa, ficou muito leve. E nesse 1.0, esse aqui é um Attractive 1.0, versão de entrada, custa 41.840. Ele fica mais leve, quando abaixa a velocidade ele fica muito leve, mas ele fica mais leve do que no 1.3, porque talvez em virtude do peso do motor, né? Eu vou checar isso com a Fiat. Quando você anda, o peso da direção volta ao normal. Fez diferença? Não, faz um pouquinho. O 500 também tem essa função. Fazendo um paralelo entre o motor Fire e o Firefly, claro, eles quiseram manter essa relação no nome. O Firefly, o GSE, da família GSE, ele é muito mais, ele respira muito melhor. O motor Fire, quando ele chegou no Brasil, em 2001, ele era muito bom. Tinha 55 cavalos e parecia muito melhor do que os outros 1.0, porque ele era novo naquela época. Mas com o passar do tempo, conforme ele passou de 55 para 65, para 70, para 75 cavalos, que é onde ele está hoje, ele foi ficando sufocado, que foi alterando. Passou o acelerador de cabo para drive-by-wire, que é esse acelerador eletrônico. Muda a embreagem, muda
coletor, muda regras de consumo, aí vai e coloca outro tipo de bobina de ignição, outra vela, muda o óleo, vai fazendo tantas alterações que no final ele se tornou um motor sufocado. Se estiver sempre com um nó na garganta, com asma. Acho que é a melhor definição. O GSE não é assim, porque ele foi desenvolvido com a tecnologia 30 anos mais evoluída, porque a família Fire começou na década de 80 na Europa. Então, é um motor que de fato tem que representar toda a tecnologia que está disponível, que foi utilizada no desenvolvimento dele. Vale dizer que, de acordo com a Fiat, esse aqui é um motor global. Ainda não tem nenhum projeto de utilizar e exportar ele para algum outro país, mas eles fizeram esse motor para atender todas as normativas de todos os mercados onde a Fiat atua. Ou seja, se a Fiat quisesse substituir um 0.9 Twin Air de 2 cilindros que ela usa na Europa com turbo, ela poderia fazer isso. Que tá no 500, tá no Panda, os carros menores lá. O ronquinho é de motor 3 cilindros, claro, mas a vibração dele não é tão perceptível. É bem ruidoso e tal, mas aí é questão de isolamento acústico. A vibração não. A Fiat estava explicando isso. Eles puseram pesos no volante do motor, na engrenagem, na polia que está ligada direto no virabrequim, para compensar o peso, compensar a falta do quarto cilindro. Nisso, o que acontece? A vibração que era de cima para baixo, porque os pistões estão oscilando, estão se movimentando de cima para baixo e não tem um cilindro para compensar, eles têm o peso ali, mas eles conseguem converter essa vibração vertical numa vibração horizontal. O que acontece? Essa vibração o motorista não sente, que é uma vibração ao longo do carro. Então a vibração ela existe, mas ela tá ao longo do carro, ela não tá naquela coisa que você percebe mesmo nos 3 cilindros. Isso é interessante. Claro, a Fiat não mudou a suspensão e é um motor mais leve. É basicamente o mesmo carro, mesma suspensão, ela inclina bastante, ela tem a rolagem dela, é um Fiat, mas não tá ruim. Também tem casos de carros melhores no segmento nesse aspecto, mas é bom. Essa direção elétrica também ficou bem boa, ela é muito leve, mesmo com o modo City desligado. Tô achando ela muito assistida, mas atende, né? A gente tem que pensar que esse daqui é um carro 1.0. Só pelo fato de esse Uno 1.0 não me deixar mais raiva, não me deixar com raiva, já é um avanço. Eu tava na revista Tô Fácil, fui pra Car and Driver e agora eu tô na 4 rodas. E lá na 4 rodas a gente tem longa duração. Vocês devem saber. A gente roda 60 mil km com o carro, depois desmonta, vê se a fabricante deu toda a assistência, vê os desgastes, se há falha no motor, algum vazamento de óleo, enfim, infiltração de poeira, de água na carroceria. A gente vê mesmo como é que foi o desgaste do carro. E no longa duração nós temos um Mob, já com 18 mil km rodados. E, bem, ele é minha referência para comparar com esse Uno, porque ele tem um motor Fire antigo, e muito do projeto dele é compartilhado com o Mob, com o Uno. Então, bem, eu fiz 2 viagens pro Rio com o Mob e foi meio irritante, porque aquele motor Fire ele já tá realmente muito sufocado. Comparando com esse aqui, nossa, a evolução existe, é notável. E só em eu conseguir trabalhar as marchas de uma forma mais longa, né? As marchas estão mais longas, já torna mais confortável o convívio. É melhor, sim, do que o Fire. Agora, é tão melhor que faz a gente pensar, caramba, se o Mob tivesse sido lançado no início desse ano com este motor,
seria completamente diferente a imagem dele agora, neste momento no mercado. Tudo bem que ele já está vendendo mais que o Uno, mais até que o Up. Ainda assim, cerca de 4 mil carros não é tudo que um carro de 30 mil reais poderia vender, né? Esse motor também tem outras sacadas. Por exemplo, o eixo do virabrequim, ele é deslocado 1 centímetro do meio do pistão. E com isso, eles conseguem diminuir o atrito do pistão na parede do cilindro e evitar perda. Outra coisa legal é o variador de fase. Não é uma tecnologia muito nova, mas é um variador de fase contínuo. Ele consegue alterar em até 40 graus o tempo de abertura das válvulas do motor. Então, eles conseguem otimizar a queima, né, otimizar o regime que o motor está trabalhando com a abertura das válvulas e até mesmo o sistema de regeneração de gases, aumentando o tempo de abertura da válvula de admissão. Ou seja, acontece do tempo de abertura da válvula de admissão casar com a de escape, e o ar admitido termina retornando para o escape e faz uma coisa mágica que reduz o consumo. Acho que a melhor forma de explicar isso num carro dirigindo é assim. O que acontece? Quando você está em 2.500 RPM, 3.000, uma rotação média, e você tira o pé do acelerador, ele bloqueia a abertura da borboleta na admissão, e quem vai acelerar na hora que você voltar a pisar no acelerador vai ser o variador de fase. Ele vai alterando o tempo da abertura das válvulas de forma que acelere o motor. Então isso tira uma perda de aceleração na hora que você vai retomar. Como? Toda vez que você tira o pé e pisa novamente num carro normal, num motor sem isso, dá aquele vácuo, aquele trancozinho. No Fire você sente isso. Quem dirigiu um Fire sabe o que eu tô falando. Então, por quê? Você fechou a admissão e na hora que ele vai admitir de novo, faz um vácuo, aquela sugada. E o variador de fase elimina isso, elimina uma perda de energia aí. Isso também faz diferença, isso conta na hora que você quer fazer um carro mais eficiente. Agora vamos acelerar. Olha, é um motor bem legal, não tanto quanto o TSI, porque tu, mas é tão legal quanto o Mille, como esse tá aqui na minha frente. Se botar uma escada no teto, porra, vai ficar supimpa, não precisa de turbo. Não, sacanagem, exagerei. Algo que realmente chama atenção nesse motor é a taxa de compressão, 13,2 por 1. Pra você ter ideia, o Ford Focus 2.0, que tem injeção direta, não tem turbo. A taxa dele é 12,1 por 1. Outra, geralmente motores 1.0 tem taxa 10, alguma coisa, 11 no máximo. É só pra dizer que 13 é coisa pra caramba. Isso otimiza a queima e tal, enfim, faz a turbulência do cilindro, tudo isso otimiza o consumo. Direção, variador de fase, motor menor, tecnologia, tudo pensando em consumo. Aí você começa a pensar, variador de fase, motor mais moderno, com admissão melhor, vela de irídio, óleo 0W20, antes era 5W30 no Fire, uma viscosidade menor, e mesmo assim consegue atender a lubrificação. Direção elétrica, start-stop, que no caso dos 1.3, não tem como o carro não ficar mais eficiente, né? Nesse caso, o Inmetro fala em 9,2 com álcool na cidade e 10,4 com álcool na estrada. Com gasolina, passa 13,1 na cidade e 15,1 na estrada. Tá louco, bicho?
Quem sabe faz ao vivo. Bem, aqui, lembra que eu zerei? Tá marcando 11 por 1. Um álcool nesse regime aqui no Lagoa da Pampulha. Bom. Fiat, não tá na hora não de trocar todos os motores Fire por esse? Era bom, né? E é isso, você já acabou de conferir o Fiat Uno 2017 com direção elétrica, motor 3 cilindros, 1.0, Firefly, 6 válvulas, enfim. Um pouquinho esportivo ele tem. Até o próximo onboard. Gostou, dá um like, não gostou, dislike. Se quiser continuar vendo os vídeos do canal, siga-nos. E é isso aí. Até o próximo vídeo do Primeira Marcha. Eu devo voltar em breve com o motor 1.3 no Uno. Tchau.